Olá, no vídeo de hoje eu quero falar de 3 hábitos que melhoram o nosso humor, consequentemente melhoram a depressão, os sintomas depressivos, tá? São 3 hábitos bem simples que podem ser feitos por qualquer pessoa. E o primeiro hábito chama-se escrita terapêutica, que consiste em quê? Nada mais do que pegar um caderno, uma agendinha e colocar lá quais são os seus sentimentos, né? Naquele dia, o que você tá pensando, o que aconteceu. É um desabafo. Em vez de você ter alguém ali, você tem aquele caderno. Ai, mas se eu deixar esse caderno em casa, alguém pode ver. Se você tiver uma gavetinha com chave, ótimo. Senão você pode também fazer no celular que tem senha. Nada impede de você fazer e depois rasgar, se for uma forma mais fácil para você. Hoje em dia também tem cadernos com chavinha, né, que é o famoso diário aí que a gente tinha quando a gente era mais jovem, né, quem é da minha idade. Ou colocar numa gaveta com chave mesmo, né? É extremamente bacana. Eu já fiz, né, e em períodos de maior tensão, estresse, eu acho que é algo bem positivo pra gente estar fazendo e fácil. Porque não existe uma regra, você escreve da forma como você consegue, que você sente. E o bacana de fazer a escrita terapêutica é o quê? O bacana é que a gente consegue depois ter mais clareza mental. Clareza mental. Por quê? Porque aí a gente consegue ver, ó, isso aqui não tá bacana que eu tô pensando, isso aqui que eu tô sentindo é por conta disso aqui que eu tô pensando, isso aqui que aconteceu. Você consegue analisar melhor o que tá acontecendo com você, ver quais são as distorções cognitivas que a gente trabalhou em outro vídeo e o que você pode fazer em relação a isso. Às vezes, qual relacionamento tá sendo tóxico e o que você pode fazer para melhorar aquilo. Porque nem sempre, gente, a toxicidade, ela vem de outra pessoa, às vezes vem da gente mesmo. E aí, o que a gente vai fazer? A gente não pode se afastar de nós mesmos, mas a gente pode mudar. E como mudar isso? É possível, né? Às vezes a gente não consegue mudar tudo de uma hora para outra, mas fazer melhorias. E isso é importante, porque se caso contrário, a gente começa a perpetuar situações ou formas de viver que não são bacanas pra gente. E aí a gente termina um relacionamento, começa outro e o mesmo que estava acontecendo no relacionamento anterior acontece nesse e acaba que a gente não evolui, né? Então isso é bastante importante. E pra gente identificar, assim, que pessoa é melhor se afastar ou você não precisa necessariamente falar, ó, tô me afastando de você por isso, aquilo. Ou vai diminuindo devagarzinho, não precisa ter uma discussão a respeito, né? A não ser que seja uma pessoa que você esteja se relacionando, um namorado, um marido, aí você vai ter que explicar exatamente por que vocês estão terminando, tá? Então, a escrita terapêutica, você pode fazer isso num caderno. Quem tem facilidade com recursos digitais podem fazer no celular, MacBook. Eu gosto bastante do caderno, apesar de conseguir usar bem aí as tecnologias, tá? Outra coisa é fazer um diário simples. O que é esse diário, né? É um planinho que você vai fazer. Você vai colocar lá uma atividade que você é essencial, por exemplo. Existem coisas, atividades que uma dona de casa precisa fazer que são essenciais, né? Que são necessárias com mais urgência. E tem outras coisas que não, elas são precisas, são, mas não tão urgentemente. Por exemplo, lavar roupa. Se você não lavar sua roupa, vai chegar uma hora que o cesto vai estar muito cheio, vai acabar a roupa no seu guarda-roupa e você não vai ter que vestir, a não ser que você vista a roupa suja, que eu já vi acontecer também. E fazer a comida. Então, são duas tarefas aí que a gente não consegue adiar. Então, a gente vai fazer esse planinho, né? Vamos supor, hoje eu vou lavar roupa e vou fazer uma atividade que eu goste, tô sem dinheiro, então eu vou fazer algo que eu não gaste. Assistir uma série na Netflix, ou que eu gaste pouco, tomar um picolé, um sorvete, ir na casa de uma amiga e fazer esses pequenos planos que vai ajudar a gente aí a desenvolver hábitos que vão melhorar,
né, o nosso humor. Então, o primeiro que a gente conversou, a escrita terapêutica. O segundo, um plano diário, né? E o terceiro, gente, tava esquecendo. Dentro desse plano diário, é muito bacana fazer o quê? Eu costumo deixar um caderninho de anotação do lado da minha cama. Antes de dormir, primeiro o que eu faço? Ou eu faço antes de dormir ou eu faço à noite. Coisas que eu tenho que fazer no dia seguinte. Aí eu monto a lista lá. Aí depois eu categorizo, eu numero e categorizo em ordem de importância, né? Então, primeiro eu vou fazer isso, depois isso, aquilo, aquilo, aquilo. E aí eu vou eliminando, eu vou fazendo aquele check, né? E cada check que a gente dá é muito gostoso, porque dá aquela sensação de dever cumprido. Então, isso é bacana a gente tá fazendo, tá? E aí eu deixo lá, se vier alguma ideia, né, algo que eu queira fazer no dia seguinte, qualquer pensamento que seja bacana e eu não queira que aquele pensamento se perca e eu esqueça no dia seguinte, eu vou lá e anoto. Por quê? Quando a gente anota, o que acontece? A gente não perde aquilo. E a partir do momento que a gente não perde aquilo que a gente pensou, a gente tem mais uma tranquilidade mental para dormir, né, para relaxar e continuar aí tendo uma noite bacana, tá? Então, ó, escrita terapêutica, plano diário simples e por último, mindfulness ou atenção plena em português. O que é isso? É o foco no presente. Acho que todo mundo já escutou aquilo que é muito batido. Eu, quando eu vejo, já até me estressa, sabe? Assim, no sentido, isso de novo? É depressão, é excesso de passado, é ansiedade de futuro. E daí, o que a gente tem que fazer, então, é ficar no presente. Uma vez eu ouvi uma coisa, eu nunca mais ouvi aquilo. E eu achei extremamente valioso. Tá, o que eu faço com essa informação? Que depressão é excesso de passado, ansiedade de futuro. Bom, tem que ficar no presente. Só que o que acontece? Os pensamentos intrusivos ou automáticos, eles vêm. Aí, o que a gente não deve deixar, que eu falei também em outro vídeo, é fazer ninho na nossa cabeça. Veio, pá, troco, eu vou pensar em outra coisa. É um pensamento ruim, vou pensar em outra coisa. Ou vou anotar aquilo lá, é uma preocupação. Vamos supor que eu tenho que resolver no dia seguinte. Vou anotar para eu não esquecer e resolver aquela situação no dia seguinte. Porque ficar ruminando aquele pensamento ali não vai resolver e vai acabar tirando o meu sono. Então, assim, eu ouvi isso e isso foi fundamental para mim. Que a ansiedade, ela é necessária na nossa vida, o pensar no futuro, mas com o único propósito, o de planejar, né? Mesmo sabendo que às vezes o que a gente planejou não sai exatamente, ou muitas vezes não sai exatamente do jeito que a gente quer, a gente cria um norte, uma direção aí, e muitas vezes sai também, né? Então, serve só para isso. Essa é a função da ansiedade na nossa vida, nos empurrar para frente, né? Mas quando ela começa a ficar patológica, eu tô falando disso um pouco aqui agora, eu acho que cabe, porque a maioria dos pacientes depressivos e das pessoas que eu já atendi, ora eles estão numa fase depressiva, ora ansiosa. E a sociedade, ela empurra a gente para ansiedade. Por quê? Excesso de trabalho, tarefa em casa, filhos, marido, né? Pressão estética, então são N coisas. A própria tecnologia, a internet, você abre, você fica comparando, as pessoas comparam a vida delas com daquelas pessoas que estão na internet ali, com aquela vida que parece ser perfeita, mas não é. A gente sabe que desligou a câmera, não é daquela forma, né? Então, tudo conspira para isso. E o comum, né, o normal, é que as pessoas desenvolvam. Eu acho que o incomum é não desenvolver nenhum transtorno ansioso, porque a gente vive numa sociedade de cobranças, né? A gente é cobrado desde a infância, então o que compete a nós é desenvolver pelo menos minimamente a autocompaixão, né? Que é a compreensão de si mesmo. Então, o mindfulness é isso, o foco no presente, como se amanhã não existisse, ou daqui 10 minutos não existisse. Então, e existe algumas, se vocês
colocar isso na internet. Existem várias formas da gente poder desenvolver o Mindfulness. Eu lembro que eu li um livro que ele falava que você pode andar na rua e focar em alguma coisa, vamos supor, ou na sua casa. Ah, hoje eu vou focar no sabor dos alimentos, né? Então, primeiramente eu vou dividir ali no prato os alimentos para eu sentir o gosto de cada um. Depois, quando eu misturar, a hora que eu for comer o arroz e feijão, eu vou tentar me concentrar no sabor do arroz ou do feijão. Ou quando eu andar na rua, eu vou começar a olhar o formato das nuvens, que é algo que a gente faz muito durante a infância aí, né? Ou vou prestar atenção na quantidade de árvores que eu encontro pela rua, ou no rosto das pessoas, a expressão das pessoas. E você escolhe algum ponto aí para você se fixar, né? Tem pessoas que resolvem fazer isso com a respiração, né? E a questão da respiração a gente vai trabalhar também depois quando entrar na série de ansiedade, né? Relaxamento. E então, assim, a questão do Mindfulness também é algo bacana para a gente desenvolver aí, melhorar nossos hábitos e, consequentemente, a depressão. Então, o que a gente falou? Recapitulando, a gente falou sobre um plano diário, Mindfulness e escrita terapêutica. Espero que vocês tenham gostado. Vou pedir para vocês curtirem, se inscreverem no canal e compartilhar, né, para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo e possam fazer um bom uso de tudo isso. Então, até o próximo vídeo.